Olá, tudo bem? Eu me chamo Letícia e hoje você vai aprender comigo de forma simples e objetiva sobre os benefícios em espécie pagos pelo INSS e eu vou falar também um pouco sobre um dos benefícios assistenciais. Bom, esses benefícios são direitos sociais previstos na Constituição Federal e também regulamentados por diversas leis e normas previdenciais. Eles têm um objetivo muito claro: proteger o trabalhador e sua família nos momentos em que ele não pode gerar renda por conta própria. Isso inclui situações como doença, gravidez, invalidez, velhice e reclusão, ou até mesmo o falecimento de um ente querido. Bom, começando agora, falando um pouco sobre o que são os benefícios em espécie. Primeiro, nós vamos entender o conceito. Os benefícios em espécie são valores pagos diretamente ao segurado e ou aos seus dependentes, ou seja, é quando o INSS deposita dinheiro na conta do beneficiário. Eles diferem dos serviços previdenciários, como a reabilitação profissional ou o apoio psicológico. E nós estamos falando aqui de pagamento mensal ou pontual, que tem natureza substitutiva de renda. Começando pelos benefícios por incapacidade. Essa categoria abrange os benefícios concedidos quando o segurado está temporariamente ou permanentemente incapaz de exercer a sua atividade laboral. São três os principais: o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente e o auxílio acidente. O auxílio por incapacidade temporária é o antigo auxílio-doença. Esse benefício é concedido ao segurado que precisa se afastar por 15 dias do trabalho por motivo de doença ou acidente. Os 15 primeiros dias são pagos pela empresa, se o trabalhador for CLT, no caso. A partir do 16º dia, o pagamento passa a ser feito pelo INSS. Os principais requisitos para poder receber esse benefício: tem que ter qualidade de segurado, cumprimento de carência de 12 contribuições, exceto em casos de acidente ou algumas doenças graves. E também a incapacidade deve ser comprovada por laudo e geralmente por perícia médica. Um auxiliar de enfermagem com uma hérnia de disco que precisa de 3 meses de repouso, por exemplo, 3 meses de repouso após a cirurgia, ela apresenta um laudo, passa pela perícia e o INSS então pode conceder o benefício. Sobre a aposentadoria por incapacidade permanente, é a antiga aposentadoria por invalidez. Ela é concedida quando o segurado é considerado incapaz de forma total e permanente para qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. Não basta o segurado estar doente, é preciso provar que não existe possibilidade de reabilitação para outra função. Os requisitos principais desse benefício é a qualidade de segurado também, a carência de 12 meses, salvo nos casos de acidente ou doenças isentas, e um laudo médico indicando incapacidade total e permanente. É muito importante ressaltar que, mesmo após concedida essa aposentadoria, ela pode ser revista também. O INSS ele pode convocar o segurado para uma nova perícia a cada 2 anos. Agora, um exemplo de quem pode receber: um motorista de ônibus que sofreu um acidente, sofreu um AVC com sequelas motoras permanentes. Essas sequelas impossibilitam ele de dirigir e ele é avaliado pela perícia e pode ser aposentado por invalidez. Sobre o auxílio acidente agora, ele é um benefício que tem natureza indenizatória, ou seja, é um complemento à renda. Ele é pago ao segurado que sofreu um acidente e ficou com sequelas permanentes, mas que ainda pode trabalhar com limitações. Os requisitos para esse auxílio: o segurado tem que ter sofrido um acidente ou uma doença que reduza a sua capacidade laboral. Ele deve manter o vínculo com o INSS e não precisa de carência. O valor corresponde a 50% do salário do benefício e é pago junto com o salário ou outra renda. Ele serve de complemento à renda do segurado. Agora, sobre o salário maternidade. O salário maternidade é um benefício garantido às seguradas do INSS para que elas possam se afastar das atividades em razão de parto, adoção, guarda judicial ou aborto legal. A duração desse benefício, desse salário maternidade, é de 120 dias e o valor varia de acordo com a categoria da segurada. Para as empregadas com carteira assinada, o valor é o último salário. Para MEIs e contribuintes individuais, é feita uma média dos últimos 12 salários. E quem tem direito a esse salário?
empregadas com vínculo formal, trabalhadoras domésticas, MEIs, contribuintes individuais, seguradas facultativas em dia com o INSS e as desempregadas que ainda mantêm a qualidade de segurada. Um fato importante é que o pai pode receber o salário maternidade em caso de falecimento da mãe. Agora, falando sobre as aposentadorias. Com a reforma da Previdência, o sistema de aposentadorias mudou bastante. Hoje, temos basicamente dois grandes grupos de regras. Temos as regras permanentes, que são válidas para quem começou a contribuir após a reforma, e nós temos as regras de transição, que é para quem já contribuía antes de 13 de novembro de 2019, que foi quando ocorreu a reforma da Previdência. E agora nós vamos conhecer todos os tipos de aposentadoria existentes no regime geral da Previdência Social. A primeira delas é a aposentadoria por idade. Ela segue a regra permanente que eu vou estar falando aqui, tá? A aposentadoria por idade é a aposentadoria comum da maioria dos trabalhadores. E ela requer 65 anos de idade para homens, 62 anos de idade para mulheres, com no mínimo 15 anos de contribuição. E quem começou a contribuir após a reforma, obrigatoriamente precisa cumprir essa regra. Outra aposentadoria é a aposentadoria rural. Ela é destinada aos trabalhadores rurais, pescadores artesanais, né, e indígenas. Ela requer 60 anos para homens, 55 anos para mulheres, com 15 anos de atividade rural comprovada. E é possível usar documentos como contratos de arrendamento, blocos de produtor, certidões e testemunhas para poder comprovar essa atividade considerada rural. Outra aposentadoria é a aposentadoria por incapacidade permanente. É a antiga aposentadoria por invalidez. Nós já explicamos no tópico, eu já expliquei no tópico dos benefícios por incapacidade, mas vale a pena lembrar porque ela também é um tipo de aposentadoria. Ela é devida quando a pessoa está totalmente e permanentemente incapaz de trabalhar sem possibilidade de reabilitação. Outra aposentadoria é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa aposentadoria tem regras próprias e mais vantajosas para as pessoas que possuem deficiência. Há duas formas de acesso, por idade e por tempo de contribuição. Por idade, é necessário 60 anos para os homens e 55 anos para as mulheres, com 15 anos de contribuição e comprovação também da deficiência em qualquer grau, leve, moderada ou grave. E por tempo de contribuição, ela pode variar entre 25 e 35 anos, conforme o grau da deficiência, leve, moderada ou grave. A aposentadoria especial. Essa é destinada a quem trabalha exposto a agentes nocivos à saúde, com calor excessivo, com ruídos altos, com substâncias químicas ou biológicas. A reforma, ela extinguiu o direito à aposentadoria especial sem idade mínima. Então, hoje ela exige a exposição permanente e habitual ao agente nocivo, tempo de contribuição variando conforme o risco, que pode ser 15 anos para quem está exposto a alto risco, por exemplo, uma mineração subterrânea, 20 anos para risco médio, como para os trabalhadores de amianto, 25 anos para riscos leves, que é para profissionais da saúde expostos a agentes biológicos, como, por exemplo, os médicos. E a idade mínima após a reforma é de 55 anos, que equivale a 15 anos de atividade especial, 58 anos e 20 anos de atividade especial, 60 anos e 25 anos de atividade especial. E quem já estava exposto antes da reforma pode entrar em uma das regras de transição da aposentadoria especial. A aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Os professores da educação básica têm direito à redução de 5 anos na idade e no tempo exigido, tanto nas regras antigas quanto nas regras de transição. A regra permanente agora é de 60 anos de idade para homens e 57 anos de idade para mulheres, ambos com 25 anos de efetiva atividade no magistério da educação. E existia também uma outra aposentadoria, que era a aposentadoria proporcional, mas ela foi extinta
Porém, por mais que essa modalidade não exista mais para os novos segurados, quem tinha esse direito adquirido antes da reforma de 98 pode ainda reivindicar essa aposentadoria. Falando agora sobre as regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição. Essas regras, elas servem para quem já contribuía antes de 13 de novembro de 2019. E no total são 5 essas regras. A primeira delas é o sistema de pontos, que ele é de a soma da idade mais o tempo de contribuição. E em 2025 é 91 pontos para as mulheres e 101 pontos para os homens. E tem requisito mínimo de 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos para os homens. A segunda regra é a idade mínima progressiva, que começa com 61 anos para os homens e 56 anos para as mulheres, aumentando 6 meses por ano. Em 2025, então, nós temos 58,5 para as mulheres e 63,5 para os homens. A terceira regra é um pedágio de 50%. Então, para quem estava há 2 anos de cumprir o tempo mínimo em 2019. Precisa pagar um pedágio de 50% sobre o tempo que faltava. A quarta regra é o pedágio de 100%, que é a idade mínima mais o tempo de contribuição. Para as mulheres, é 57 anos, mais o dobro do tempo que faltava. E para os homens, é 60 anos, mais o dobro do tempo que faltava. A quinta e última regra é a regra da aposentadoria por idade com o tempo reduzido. Ela vale para mulheres com 60 anos e homens com 65 anos e com tempo mínimo de contribuição inferior ao exigido na nova regra, desde que eles já tivessem começado a contribuir antes da reforma. Sobre a pensão por morte e o auxílio reclusão. A pensão por morte é um benefício pago aos dependentes do segurado falecido. A relação de dependência, ela pode ser presumida no caso de cônjuge e filhos menores, ou deve ser comprovada documentalmente como para pais e irmãos. O valor é de 50% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou teria direito. E esse valor ele é acrescido de 10% por dependente. Um exemplo prático. Se uma pessoa faleceu e deixou a esposa e um filho menor, a família receberá, então, 70% da aposentadoria dele. A duração da pensão para filhos de até 21 anos, salvo nos casos em que o filho for inválido ou com deficiência grave, então a duração da pensão vai durar para filhos até 21 anos. E para cônjuges, ela vai variar conforme a idade e o tempo de união do casal. Já o auxílio reclusão é um benefício bastante mal interpretado, porque as pessoas tendem a achar que é um benefício pago para o preso, mas na verdade ele não é pago ao preso, ele é pago para a família dele. E para ter direito, o segurado que está preso, ele deve estar em regime fechado, deve ter também baixa renda e estar com as contribuições em dias. E também comprovar a dependência econômica dos familiares. Agora, em relação ao benefício assistencial, eu trouxe o BPC-LOAS, que é um benefício de prestação continuada. Ele é um benefício assistencial e não previdenciário, como eu já falei, ou seja, ele não exige contribuição ao INSS. E tem direito a esse benefício a pessoa com deficiência física, mental, sensorial ou intelectual. Idoso com 65 anos ou mais também tem direito, desde que a renda familiar per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. O valor é de um salário mínimo por mês, mas não tem 13º, não gera pensão por morte e não conta como tempo de contribuição também. Considerações finais. Todos esses benefícios que eu trouxe, eles podem ser solicitados pelo aplicativo ou site do meu INSS e basta fazer um login com o CPF e criar uma senha também para poder acompanhar os seus dados. E é muito importante também ter sempre em mãos os documentos que são necessários. Documentos pessoais, carteira de trabalho, laudos médicos, comprovantes de contribuição, certidões e comprovantes de união estável, se for o caso. E se o pedido for negado pelo INSS, você tem direito a recorrer ou até entrar com uma ação judicial. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que esse conteúdo tenha ficado claro, tenha sido eficiente. E lembre-se sempre de que é muito importante conhecer os benefícios do INSS e é uma forma de garantir a segurança nossa e nossa família também. Até a próxima. Muito obrigada.